Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Pasmem, hoje já é dia 1º de abril de 2021. Como passa rápido, gente, como passa rápido. Que coisa, né? E para a leitura de hoje, nós vamos dar continuidade em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1, até Deuteronômio, capítulo 20, versículo 20. Depois nós iremos a Lucas, capítulo 9, versículo 28, até Lucas 9, capítulo 50. Então 9, 28 até o 50. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 73, do 1 ao 28. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 12, versículo 10. Que Deus abençoe a nossa leitura, que Deus abençoe a sua leitura. Lembrando que esses textos que eu falei, eles aparecem aqui na imagem deste vídeo e eles também estão lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e também lá no meu grupo, no Telegram, eu publico esses textos também em forma de post, até para você compartilhar com alguém se você quiser, tá bem? Que Deus abençoe a nossa leitura e o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Lembrem-se de que os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Essas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois e das ovelhas que o povo entregar como oferta: a espádua, as queixadas e o estômago. Deem também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite e da lã na época da tosquia, pois o Senhor seu Deus escolheu a tribo de Levi dentre todas as suas tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para outro lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor, seu Deus, da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem ao Senhor naquele lugar. Comerá sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes dá, tenham cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu no meio de vocês, no meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a eles, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos,
Levantarei um profeta como você no meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em seu nome, e vocês não precisam temê-lo. Eis aí como a gente deve reconhecer um profeta. A gente tem um caso recente aí, né, que no dia 30, na madrugada do dia 30, haveria o derramamento de sangue aí ao longo do mundo. Isso foi profetizado por uma pessoa, por um pastor lá de Belém, se não me engano, e isso não aconteceu, né? Então veja, aquilo que ele falou não provinha do Senhor, pelo menos não da forma como ele disse, né? Então esse é o cuidado que temos que ter quando profetizarmos, né? Ter essa sabedoria de saber que realmente é Deus quem fala, né? Agora nós vamos, Deuteronômio capítulo 19, versículo 1, diz assim: Quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território ele lhes dá, vocês tomarão posse da terra e se estabelecerão nas cidades e casas que elas construíram. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Preparem estradas e dividam em 3 regiões a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, com uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém que, sem intenção e sem mostrar hostilidade anterior, matar uma pessoa. Ele poderá fugir para uma dessas casas de refúgio e viver ali em segurança. Se acontecer, por exemplo, de alguém ir com um vizinho cortar lenha num bosque, e quando um deles levantar o machado para cortar uma árvore, o ferro do machado escapar do cabo e atingir outra pessoa e causar sua morte, o homicida poderá fugir para uma dessas cidades de refúgio a fim de salvar sua vida. Contudo, a distância até a cidade de refúgio, se ela for muito grande, e acontecer que, irado, o parente encarregado de vingar a morte da vítima alcance e mate o homicida, o castigo não seria merecido, pois o fugitivo não mostrou hostilidade anterior à vítima. Por isso ordeno que separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor seu Deus ampliar seu território, conforme jurou a seus antepassados, e lhes der toda a terra que lhes prometeu, separem mais 3 cidades de refúgio. Ele lhes dará a terra se vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. Se, contudo, alguém demonstrar hostilidade a seu vizinho, ficar à espreita dele e o atacar e matar, fugindo depois para uma da cidade de refúgio, as autoridades da cidade do homicida enviarão representantes à cidade de refúgio para trazê-lo de volta e entregá-lo ao vingador da vítima, para que ele execute o homicida. Não tenham pena dele. Eliminem de Israel a culpa de matar inocentes. Assim, tudo irá bem com vocês. Quando tomarem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha.
Os fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo menos de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentando-se aos sacerdotes e juízes que estiverem de serviço na ocasião. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Se a testemunha fez acusações falsas contra seu irmão israelita, apliquem-lhe a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de vocês. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenha pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então, os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa, tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa, antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da casa os servirá como trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor seu Deus lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos dos seus inimigos que o Senhor seu Deus entregou em suas mãos. Essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes, e não à cidade dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nestas cidades, que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo, destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar seus atos detestáveis que eles aplicam quando adoram seus deuses, coisas que fariam com que vocês pecassem contra o Senhor seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigas para que vocês as ataquem? Cortem apenas árvores que vocês sabem que não dão fruto e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco da cidade inimiga até que ela caia. Olha só. Instruções assim sábias, né? Que impressionante. Agora vamos a Lucas capítulo 28, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 50. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar.
Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram lá do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho aqui. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos seus discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe também quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Salmo de número 73, versículos de 1 até o 28, que diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho com um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe de suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam,
Que tarefa difícil! Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minhas mãos, ou tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Oh, aleluia, que seja assim. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Louvado seja Deus. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Provérbios capítulo 12, versículo 10, para encerrarmos. O justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Esta é a palavra do Senhor, que ela abençoe a sua vida neste dia, em nome de Jesus.